Boa noite aos abençoados, eleitos, mais que vencedores em Cristo. É uma satisfação imensa estar aqui ao vivo com os irmãos. Hoje é sexta-feira, dia 23 de agosto de 2019, né? São 21 horas e 1 minuto. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que já estão aí com a gente, participando, né, da nossa transmissão. Hoje nós estamos iniciando uma série, né? Eu não sei quando que essa série vai acabar, eu espero que ela seja muito longa, né? Deve ser, porque o assunto é muito extenso. Toda semana, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui para trazer esse entendimento da escatologia consumada. Cada semana a gente vai trazer um pedacinho, vai raciocinar em cima, com muita calma, com muita paciência, tá? Para a gente poder alcançar o nosso objetivo, que é compreender bem esse assunto, tá? Então, convido você a também vir conosco, né? Abrir o seu entendimento juntamente conosco, né? Você conhecer as verdades bíblicas que me fizeram tão bem a mim e continuam me fazendo bem, principalmente pelo fato de eu poder transmitir esse conhecimento, né? O Senhor tem me dado essa oportunidade aí ao longo desses anos, graças a Deus, né? E hoje vamos entrar nessa etapa maravilhosa, né? Esse assunto de escatologia, né? Nós começamos a trazer para as pessoas que acompanham o nosso trabalho, a gente começou a trazer, se eu não me engano, no ano de 2011, né? Em 2011 a gente começou a falar, né, a respeito disso, né? E só que a doutrina, graças a Deus, ela melhora, né? Nós temos, por quê? Por que a doutrina melhora, que eu digo? Porque o conhecimento cresce, né? O conhecimento ele vai amadurecendo e ao longo desses anos a gente vem estudando. Eu segui estudando muito esse assunto, né? Então eu acredito que a partir desse estudo de hoje a gente vai corrigir os pontos que, né, não estavam 100% corretos à luz da palavra, né, que nós trouxemos já naquela época, mas aquele pontapé inicial que nós demos foi muito importante já para trazer esse assunto à tona, né? E agora nós vamos retomar esse assunto, né, e vai ser um prazer muito grande trazer esse conhecimento para vocês em nome do Senhor, tá? Hoje, abençoados, nós estamos com o nosso chat aqui desativado, porque eu quero ir direto ao ponto, tá? Hoje eu não vou ler nenhuma mensagem, tá bom? Vamos deixar a leitura das mensagens para o domingo, né? Graças a Deus nós temos o nosso culto racional aos domingos e fica o convite para você participar. No final da transmissão eu vou convidar a falar do horário direitinho, tá? Mas vamos deixar então a leitura, né, a nossa conversa para domingo, tá? Antes do nosso culto racional. Tá bom? Hoje eu quero ir direto ao ponto, tá? Primeiro que não tem como moderar, né? Eu estou sozinho hoje aqui no estúdio, não tem como moderar os comentários e mesmo porque eu não acho interessante, né, que os irmãos conversem na hora do estudo. É muito importante você estar 100% antenado, né? Que o seu entendimento esteja ali, né, pleno, a sua atenção esteja plena para você receber bem esse entendimento, tá? Então, vamos caminhar nesse conhecimento. São 9 horas e 4 minutos. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. E o que nós vamos trazer hoje para os irmãos é uma premissa, ou as premissas do entendimento da escatologia consumada. Antes, eu vou só conferir o áudio, amados, que eu não conferi rapidinho. Está perfeito, graças a Deus. Então, amados, nesse estudo de hoje, eu quero trazer para os irmãos as premissas desse entendimento. O que é uma premissa? Uma premissa, ela é o ponto fundamental de uma ideia, né? É a base, vamos dizer assim. A gente pode comparar uma premissa com um fundamento, né? Com um alicerce, né? Você tem a base, você constrói em cima daquela base e você tem que seguir o caminho da base, né? Se você faz um alicerce para uma casa, por exemplo, né, e quadrado, você tem que construir uma casa quadrada, ela tem que seguir aquela linha, né? Você não pode, por exemplo, fazer o primeiro andar quadrado e depois querer fazer o segundo andar redondo, não dá certo, né? Você tem que seguir a premissa, a base. Então, eu quero trazer isso para os irmãos nessa noite, né? Aliás, boa noite, né, como eu falei, para quem está ao vivo. Agora, bom dia para quem está assistindo a gravação depois, né? Se você estiver assistindo posteriormente, bom dia para você que está assistindo pela manhã. Se você está assistindo à tarde, boa tarde para você também. Para não esquecer dos irmãos que assistem a gravação depois, né? Tá bom?
Se você não é inscrito no canal, fica o convite, amado. Se inscreva no canal, marque o sininho aí, para você estar sempre recebendo as notificações desses estudos maravilhosos e de toda a programação que nós temos, tá? Na terça-feira passada, nós iniciamos também um novo programa sobre música, graça, música e poesia, tá? Já está disponível aí no nosso canal, só pesquisar a playlist aí que você vai achar. Tá? Também pretendemos fazer toda semana, tá? Bom, dito isto, eu preferi falar agora para não esquecer. Dito isso, então, é aquilo que eu estava dizendo. A gente vai tratar de premissas, né? O princípio do entendimento e depois nós vamos caminhar em cima dessas premissas. Eu quero que você compreenda isso. Eu vou dar a base do raciocínio hoje, e vai ser até rápido, na verdade, e depois a gente vai construir em cima desse raciocínio, né? Toda vez que nós chegarmos em algum ponto importante de interpretação, a gente vai sempre recorrer a essa base, a essa premissa, tá? É esse raciocínio que será apresentado hoje, tá bom? Então, vou colocar para vocês aqui, para não perder o costume, o tema, né, do nosso estudo aí de hoje, então. Esse aí é o tema, as premissas da escatologia consumada, a base do raciocínio, né? Por que nós defendemos essa ideia? Veja, amados, eu me lembro muito bem que, quando eu era criança, vocês sabem, né? Eu repito sempre isso, para quem já acompanha há um tempo, já ouviu milhões de vezes essa história, mas se você é novo por aqui, não conhece a gente, está conhecendo agora, eu fui criado na religião. Tá, eu nasci criancinha de colo, né? Já fui batizado na igreja católica, minha família tinha esse ritmo católico. Logo depois, minha mãe se converteu a uma denominação pentecostal, e ali eu segui os passos, né, da minha mãe, cresci naquele meio, comecei a aprender a tocar instrumentos musicais, a cantar no meio do grupo de crianças, e depois me tornei pré-adolescente. Depois de um tempo, eu fui para a Igreja Batista, passei 6 anos na Igreja Batista, né? E depois voltei para essa igreja pentecostal e tudo mais. Então, eu tenho essa vivência no meio do sistema. Eu também passei um tempinho muito rápido, muito breve, pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá? Eu não cheguei a me filiar nem nada, mas eu frequentei durante um pequeno espaço de tempo. Então, assim, eu tive uma vivência no meio desse sistema religioso, né? E eu me lembro muito bem que essa história da volta de Jesus era algo aterrorizante, pelo menos para mim era, né? E eu fui uma criança criada com muitos medos, né, em relação a qualquer estouro que dá. E isso não é força de expressão, não, literalmente. Qualquer barulho mais diferente que dava no ambiente, eu já ficava preocupado. Se dava um estouro, Jesus está voltando, né? Eu me lembro uma vez que eu vi, interessante isso, eu vi um fenômeno atmosférico que é até comum, né? Eu me lembro muito bem, era uma lua cheia, e essa lua estava com uma cor um pouco diferente, estava quase que um avermelhado, né? E aí eu comecei a imaginar o quê? O que eu ouvia na igreja? A lua vai virar sangue quando Jesus voltar, né? Então, quando eu olhei aquilo, eu fiquei desesperado. Meu Deus do céu, Jesus está voltando. Né? Eu me lembro de uma vez também, que eu estava na minha casa, eu era criança. Você vê, amado, o que a religião faz com as crianças. Eu era criança, eu estava na minha casa, e de repente eu observei que não havia ninguém na minha casa. Né? Não havia ninguém, e eu morava numa casa que tinha era um quintal muito grande, e havia ali várias famílias, né? A minha casa com a minha mãe e meu pai, a minha avó, né? Meu avô e tal, e tinha outra casa da minha tia, etc. E moravam muitas pessoas ali. E eu me lembro que nesse dia eu saí, olhei, andei o quintal todinho e não vi ninguém. E eu me lembro de ficar desesperado, né? Deixa eu colocar aqui o meu retorno, amado, que eu não estou acompanhando. Agora que eu me liguei nisso. Agora está ok. Eu tenho que acompanhar o retorno, é importante para ver como é que está aí na transmissão, né? Então eu me lembro que eu fiquei desesperado porque eu achei que todo mundo tinha subido e eu tinha ficado. A gente sorri hoje porque é uma coisa realmente engraçada, mas na época foi aterrorizante. Eu me lembro muito bem da sensação de desespero que eu senti ao imaginar, puxa, Jesus voltou e minha família subiu, eu fiquei aqui, criança, né? Então isso sempre foi um assunto muito aterrador, né? E vocês podem notar que as pessoas hoje em dia, elas vivem absolutamente desesperadas com isso também. Elas vivem um pânico terrível. Jesus vai voltar? Quando vai voltar? Meu Deus, será que eu vou ficar? E o mundo vai acabar? Existe essa ideia errada, né, totalmente sem qualquer sentido, dizendo que o mundo que a gente vive vai acabar, que vai explodir isso aqui, vai acabar, vai pegar fogo e vai...
né? Por quê? Por causa de interpretações, muitas das vezes literais, né? Do texto bíblico, né? Sem um olhar, né? Um cuidado maior, que nós aqui, graças a Deus, buscamos sempre ter, né? De observar contextos, de entender a história bíblica, entender a linguagem usada, tudo isso é muito importante para você entender a palavra, né? Então, eu observo que as pessoas vivem hoje desesperadas por causa desse tipo de interpretação. Então, Jesus vai voltar, há um desespero muito grande. Se vocês podem observar, amados, sempre que há algum, por exemplo, um líder de destaque no mundo, né, sempre é tido ele como a besta do Apocalipse. Já notou isso? Já ouvi falar que a besta era o Obama, depois a besta se tornou o Donald Trump, antes era o Bush, né? E aí, sempre que, note uma coisa, sempre que a igreja romana, né, instituição católica romana, troca de papa, sempre surge esse assunto. É o novo papa, é a besta, que não sei o quê. E começa esse raciocínio, né, de medo no meio das pessoas, achando que o papa é a besta, que o líder é a besta, o Hitler foi a besta, né? Quando houve a Primeira Guerra Mundial, certamente, guerra no mundo, Jesus vai voltar logo. Aí teve a primeira, Jesus não voltou. Aí teve a segunda, Hitler é a besta, Jesus vai voltar. Passou a Segunda Guerra, Jesus não voltou. Aí entra papa, sai papa, Jesus não volta. E sai líder, entra outro líder, acontece guerra não sei aonde, guerra na Síria, guerra... Aí pronto, Jesus vai voltar. Note que é sempre isso. E Jesus nunca volta. Eu me lembro que toda semana eu ouvia isso na igreja. Jesus está voltando. Prepare-se, igreja, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está voltando. Eu vivia desesperado com isso. E aí, como eu disse agora há pouco, qualquer barulho, Jesus está voltando. Aconteceu um fenômeno meteorológico no tempo e fechou o tempo, pronto, Jesus está voltando, né? Recentemente em São Paulo, né, houve uma coisa aí que São Paulo ficou tudo escuro, né? Jesus está voltando, São Paulo está escuro às 3 horas da tarde. Ou seja, é a visão religiosa do medo. O medo de uma volta de Jesus que nunca vem. Que eles sempre colocam no futuro, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, e nunca acontece. E aí você se pergunta, por que essa tão falada volta de Jesus nunca acontece? Por que eu estou desde criança ouvindo isso e nada acontece? Como eu falei, entra líder de presidente polêmico, Jesus vai voltar. Troca de presidente, Jesus vai voltar. Troca de papa, Jesus vai voltar. Sempre está acontecendo coisas no mundo, né? Coisas de âmbito mundial, e sempre tem essa conversa. Não, porque Jesus está voltando. Há uma conversa, né, do mal. O mundo está cada vez mais mal. Amado, se você parar para observar, é óbvio que o mundo é mal. E sempre vai ser por causa da carne, da natureza humana. O mundo sempre vai ser mal. Mas se você comparar o mundo hoje com o que o mundo era há anos atrás, ou séculos atrás, veja só como o mundo melhorou. Perceba que hoje o ser humano... Hoje, por exemplo, há menos fome no mundo. Você sabia disso? Hoje há menos pessoas miseráveis no mundo. Ainda há muitas, infelizmente. Mas hoje é muito menos do que antes. Ou seja, existem mais pessoas acima da faixa de pobreza, de miséria, do que abaixo. Entende? Isso é o quê? Uma melhora da sociedade. Mas eles querem sempre, a religião sempre quer plantar essa narrativa, né, de que o mundo está piorando. Não, o mundo é ruim e sempre vai ser. Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, lá, o que ele disse? Basta a cada dia o seu mal. Por quê? Porque todo dia acontece mal no mundo, né? E sempre vai acontecer, o ser humano sempre vai ter a natureza humana, que é ruim nesse aspecto, né? É ruim, porque ela quer o mal. O apóstolo Paulo fala, eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo, se referindo à sua carne. Tá? Agora, você dizer que o mundo está piorando, olha, isso é historicamente errado. Não faz sentido. O mundo está melhorando. Então, há menos fome, há muito mais conforto. Vai observando isso. Compare o mundo com, por exemplo, a Idade Média.
Não, mas acho que não tem que entrar muito nisso, você percebe com os seus olhos. Ah, mas que não tem muito mal cristão no mundo. Concordo, tem, sempre vai haver. Mas isso não tem nada a ver com o Apocalipse, nada a ver com volta de Jesus no futuro. Tá bom? Então vamos entrar na palavra aqui. Vamos observar de onde nós tiramos a premissa, né, da escatologia consumada. Por que nós não esperamos uma volta de Jesus, que se acontecesse no futuro seria uma terceira volta, uma terceira vinda, né? Que não tem fundamento bíblico. A terceira vinda de Jesus não tem fundamento bíblico. Então vamos observar de onde vem a premissa. Vamos ler juntos aqui Mateus capítulo 24, versículo 34. Vou colocar aqui para a gente ler junto. Vejam só. Olha o que Jesus falou. Note que Mateus 24, Jesus está profetizando sobre o fim do mundo, né? Ou seja, sobre o fim, sobre o apocalipse que aconteceria. Tá? Todo o contexto ele fala do que aconteceria antes da fatídica vinda, da parousia dele. No versículo 34 ele diz: eu lhes asseguro, eu estou lendo aqui a Nova Versão Internacional, eu lhes asseguro que não passará esta geração, note bem o que ele está falando, está sublinhado aí, não passará esta geração sem que todas, até que, né? É o que eu estou lendo a Nova Versão e estou com um pensamento em outra versão. Não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Notou aí? Não passará esta geração. Se você tem uma Bíblia aí na mão, meu amado, sublinhe isso aí. Não passará esta geração. Tudo que Jesus profetizou ali, no contexto, tá? Tudo que ele profetizou. Ele está falando da sua vinda, da sua parousia, do juízo sobre Israel, né? Tudo aquilo que aconteceria. Eu não vou entrar nisso hoje, tá? Hoje é só uma premissa, tá bom? Depois a gente vai entrar em Mateus 24, com calma, gente. Muita calma e paciência. Eu não vou entrar nisso hoje. Só estou mostrando a premissa. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Eu pergunto para vocês, Jesus é mentiroso? Bom, nós sabemos que não, né? Então, se ele disse que aquela geração veria aquelas coisas acontecerem, eu tenho que acreditar no que Jesus falou. O que acontece? Você pergunta, abençoado, e então como é que se interpreta isso no sistema aí religioso? Eles dão muitas desculpas, né? Eles interpretam geração como... Eu já vi gente interpretando assim, não, que a geração é um sentido assim do mundo como um todo, é geração perversa. Ou seja, estavam relativizando, tirando o foco de que Jesus estava falando daquele tempo, daquelas pessoas que estavam ali ouvindo ele. Ah, não, é no geral, a geração é a humanidade. Amado, isso não faz sentido algum, e você vai ver comigo que não faz. Tá? Eu entendo até quando a pessoa se depara com esse entendimento, né? Ela fica impactada e ela tenta uma explicação. Eu compreendo isso é normal. Tá? A pessoa nunca ouviu falar, de repente ela se depara com alguém argumentando, a pessoa fica assim. Então ela vai interpretar de alguma maneira que esteja de acordo com o que ela acredita. Então ela interpreta a geração como um tempo muito grande, a geração não é aquele povo daquela época, é a humanidade como um todo. Existem muitas interpretações, mas Jesus está falando daquela geração dele. Uma geração na Bíblia, ela gira em torno de 40 anos. Como eu falei, hoje é só premissa, então futuramente a gente vai entrar nisso. Você vai verificar isso. Uma geração, biblicamente... alguns falam 30 anos, então é cerca de 40 anos. Se vocês observarem, Jesus de Nazaré aqui, ele tinha 33 anos, pouco mais de 30 anos. No ano 70 se cumpriu tudo isso aqui. Note uma coisa, o ano 70 é o quê? Menos de 40 anos dessa época aqui que Jesus falou isso. Percebeu que se cumpriu o que ele falou? Não passará esta geração, ou seja, menos de 40 anos... A partir do dia que Jesus profetizou isso aqui, menos de 40 anos depois se cumpriu. Então foi dentro daquela geração, né? Observe comigo, por exemplo,
Mateus 23, 36. Note que Mateus 23 é o contexto de 24. E em Mateus 23, Jesus está dando um baile ali nos fariseus, nos doutores da lei, né? Ele está batendo pesado neles. E ele fala do juízo, ele fala que eles não iam escapar do juízo. Ele deixa claro isso. O juízo este que foi profetizado por Daniel. Porque, amado, o que Jesus está falando aqui, foi Daniel profetizou lá antes. Jesus estava confirmando. Vocês entendem isso? Então ele está falando do juízo que viria. Vocês não vão escapar do juízo. Contexto. Veja só o que ele falou. Mateus 23, 36. Deixa eu colocar aqui. Para a gente ler junto. Vamos lá. Veja. Eu lhes asseguro, falando lá para os doutores da lei, né, os hipócritas religiosos, eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Percebeu aí? Notou que ele não está falando do futuro, a geração não são eras à frente, não são séculos à frente. Está notando isso? Ele está falando para aqueles judeus lá, né, principalmente os fariseus, os doutores da lei, os religiosos. Esse juízo vai vir sobre a geração de vocês. Por isso que lá na frente, em Mateus 24, ele diz, não, ele começou a profetizar, como eu falei, depois a gente vai entrar nisso com calma, em todo o contexto, mas ele começou a profetizar, né, sobre o juízo, sobre a parousia, sobre a vinda dele. Ele disse, não passará esta geração. Então, para mim, está muito claro isso aí. Só que tem mais. Vamos ver mais? Vamos ler aqui, para confirmar que Jesus está falando realmente daquela geração, que não são eras à frente. Não... Vamos observar isso? Hoje é um dia de premissas, é a base do raciocínio. Mateus 16, tá? Vamos ler os versículos 27 e 28. Deixa eu colocar o 27 aqui. Vamos ler. Olha só o que Jesus fala aqui. Porque o Filho do Homem, está falando, obviamente, dele, né? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. Observe. E então retribuirá cada um segundo as suas obras. Juízo, né? Agora veja o 28. O importante aqui é o 28. Em verdade vos digo, alguns do que aqui estão, notou? De modo nenhum provarão a morte até que vejam, olha aí, amados, presta bem atenção na leitura, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Em verdade vos digo, alguns do que aqui estão, amado, por favor, não há como interpretar diferente. Alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, provarão a morte, até que vejam, percebeu aí? Até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Agora, observe comigo aqui, raciocina, vamos raciocinar. Deixa eu colocar aqui o meu retorno. Raciocina comigo. Alguns do que aqui estão não provarão a morte, até que vejam ele vir, o retorno dele como rei, reinando no seu reino. Agora, pensa comigo, amado, será que existe alguém vivo até hoje com mais de 2000 anos? Ou perto de 2000 anos? Não, com mais, né? Não, com um pouco menos. Por volta de 2000. Pronto. Pensa comigo. Porque ele disse que alguns dos que estavam ali iriam vê-lo voltar. Alguns dos que estão aqui não vão morrer até que me vejam. Olha, amado. Alguns morreram? Morreram. Obviamente havia já pessoas idosas ali ouvindo Jesus. Mas havia pessoas mais novas que certamente estavam vivos ainda quando viram o reino vindo. Então, se eu imaginar que a volta de Jesus que ele profetizou em Mateus 24 é no futuro, então tem que entender que há pessoas ainda daquela época que estão vivas.
aguardando ele voltar. Qual é a lógica e qual é o sentido disso? Né? Vocês estão entendendo a premissa do raciocínio da escatologia consumada? É claro que o assunto, gente, é muito extenso, mas só com a premissa você já consegue, faz sentido. Como é que alguém está vivo com 2.000 anos de idade? Não, não tem. Percebeu que já se consumou? Observou bem? Então, amado, o que acontece? Existem muitas interpretações o que acontece, amados irmãos, é que existe um malabarismo muito grande. Esse é o termo. É um malabarismo muito grande para explicar isso, para colocar no futuro a volta de Jesus. Então eles fazem um malabarismo, uma coisa, né? Então, por exemplo, existe um raciocínio que eu já vi também alguém trazer, dizendo que Mateus 24 é assim: metade Jesus realmente está se referindo ao ano 70. A segunda metade não, ele está falando de uma futura vinda. Aí, o que acontece? Se eu não me engano, eu não tenho certeza absoluta, tá? Mas se eu não me engano, as pessoas que afirmam isso, elas falam que de Mateus 24 até o versículo 35 é uma coisa. A partir do 36, Jesus estaria falando de uma outra vinda. Né? Vamos parar para pensar. Qual é a lógica disso em termos de hermenêutica, por exemplo, de interpretação de texto? Você isolar. Jesus está falando de todo um assunto ali, até a metade ali do capítulo. Aí, do nada, ele muda e fala de outra coisa. Qual é o sentido disso? Isso não faz sentido. Em todo o capítulo é uma profecia sobre a parousia de Jesus, a vinda dele no ano 70, no caso, em juízo, para aquela geração. Alguns ainda estariam vivos, alguns ali que estavam com ele ouvindo o Senhor, estariam vivos para ver a parousia. Percebe? Então, eu não posso dividir e criar uma terceira vinda. Algumas pessoas falam assim, não, sabe o que acontece? É porque o ano 70 foi um mini apocalipse. Gente, olha, você vê de tudo, né, no raciocínio. Como eu falei, é um malabarismo, eu compreendo, é compreensível, tá? A pessoa crê de uma maneira, quando ela se depara com outro raciocínio e ela vê que está na Bíblia, ela tenta encaixar o raciocínio dela, entendeu? Tenta adaptar. Mas, para ser sincero, amado, não há nada na Bíblia que nos faça crer em 2 apocalipses. Sabe? Não tem sentido. Não, no ano 70 aconteceu um apocalipse um micro-apocalipse, mas está previsto um apocalipse maior, com a destruição da terra, com fim, e com explosões, e isso e aquilo. Desculpe, amado, eu desconheço na Bíblia alguma coisa que aponte para isso. Aí você pergunta, mas Cristiano, tudo bem, realmente não faz muito sentido. Mas de onde eles tiram, então, esse entendimento? De onde vem isso? Sabe o que acontece, amado? Existe um raciocínio, uma ideia, de que o famoso Apocalipse de João, que também trata, né, do ano 70, veja só, né? João nada mais falou do que João, amado, praticamente repetiu o que Daniel profetizou. O Apocalipse de João nada mais é que um livro de Daniel, né? Um outro livro de Daniel, entre aspas, tá? O João profetizou o que ele ouviu de Jesus, obviamente. Tá? O Jesus ensinou certamente para eles, enquanto esteve com eles, andando com eles. Então, o João estava tratando do ano 70. Mas existe um entendimento de que o Apocalipse fora escrito próximo do ano 100. Né? Um pouco antes do ano 100. Ou seja, se o Apocalipse foi escrito depois do ano 70, então vai ter uma terceira vinda. Perceberam? Né? Porque Jesus profetizou o ano 70, assim como Daniel. Se cumpriu, historicamente está confirmado. Tá? Mas no Apocalipse, segundo esse entendimento, fora escrito quase 30 anos depois, perto do ano 100. Então vai ter uma terceira vinda? Será que faz sentido isso? Não faz sentido. O Apocalipse fala do ano 70 e ele foi escrito antes do ano 70, pouquinho tempo antes. Vamos observar isso?
Futuramente também vamos trabalhar bem aos pouquinhos isso. Hoje é um estudo de premissas, tá? Apocalipse 1:1, o primeiro versículo. Vamos ler aqui? Apocalipse 1, versículo 1. Olha só, presta bem atenção. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente, brevemente devem acontecer. Observe, amado. Note que está aí, né, destacado aí. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Vamos raciocinar em cima disso? Brevemente são muitos séculos. Deixa eu voltar o retorno aqui. Brevemente são muitos séculos? Não. Brevemente é um curto período de tempo. Tudo indica que o Apocalipse, que foi escrito, não é um livro da graça, tá? Não é um livro para falar do Evangelho da Graça, não é um livro para os gentios, não tem nada a ver com a gente, nem com os nossos tempos. É um livro para os judeus daquela época, porque o juízo, fundamentalmente, foi para os judeus. Entende? E a escatologia, amado, ela não é cósmica. Isso é uma coisa importante de se falar, né? As pessoas têm essa ideia de uma escatologia cósmica, do cosmos, destruição do cosmos e novo céu e nova terra. Amado, novo céu e nova terra já existe. Por quê? Porque a escatologia, a consumação de todas as coisas, todas as profecias, é uma escatologia de pacto, que tem a ver com mudança de pacto. Entende? E a gente vai entrar nisso no futuro. Então não é a escatologia cósmica, a escatologia bíblica é dos pactos. Então, aqui está falando para os judeus, né, escrevendo para falar do que aconteceria, com uma linguagem codificada, né? A linguagem do Apocalipse é bastante codificada e tudo mais. Agora, o que fala aqui? Brevemente. Ou seja, ele foi escrito, provavelmente, poucos anos, talvez uns 2 anos antes do ano 70, no finalzinho do ano 60, né? No finalzinho dos anos 60 lá, dos primeiros... É porque quando a gente fala anos 60, parece 1960 agora, né? No finalzinho da 6ª década da era cristã. Pronto, agora está certo. Provavelmente foi bem no finalzinho da 6ª década da era cristã. Por quê, amado? Vamos lá. A palavra breve, está aqui, brevemente, ela vem do grego takei, tá? Takei, né? Que vem da raiz takos, que significa rapidez. Olha só, essa palavra no grego significa rapidez, celeridade, uma coisa que é rápida. Observe bem, amado. Você vê que brevemente não faz sentido você colocar milênios, séculos e séculos e séculos à frente. Brevemente deve acontecer, faltavam poucos anos. Então, no máximo 1 ano, 2, no máximo para acontecer. É um curto período de tempo. Essa palavra takei significa isso. A raiz takos significa isso, né? Rapidez. E esse desdobramento da palavra, a palavra takei, significa em breve, pouco tempo. Observe só, para você ver que isso não é bobagem, essa palavra aplicada em outro versículo, em outra passagem bíblica. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Observe só, 1 Timóteo, vamos ler aqui. 3,14, é isso mesmo. Olha só, amado. Aqui Paulo falando a Timóteo. Escrevo-lhe estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Maravilha, né? Escrevo-lhe essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. A mesma palavra que aparece aqui, nesse versículo, takei, é a mesma que aparece em Apocalipse 1, versículo 1. Será que Paulo estava falando que queria ver Timóteo séculos depois? Será que é isso? Timóteo, eu quero te ver daqui a 20 séculos. Hã? Não, eu quero te ver em breve.
daqui a pouco tempo, daqui a um ano, sei lá, quero te ver muito em breve. Vocês estão percebendo? É a mesma palavra que está lá, as coisas que brevemente devem acontecer. Então, veja bem, ainda que o Apocalipse tivesse sido escrito e não foi, depois a gente vai ver mais a fundo, tem outros detalhes, tá? Ainda que ele tivesse sido escrito no ano, sei lá, 98, perto do ano 100, ainda assim, essa suposta terceira vinda já teria acontecido, porque as coisas que brevemente devem acontecer. Então vamos imaginar que que o Apocalipse for escrito no ano 98. Então Jesus voltou no ano 100, amado, a terceira vinda, suposta. Aconteceu no ano 100, porque é breve, não é séculos à frente. Então, amado, o Apocalipse, assim como que Jesus profetizou, assim como o que Paulo falou, que depois nos estudos à frente nós veremos, também Paulo falando, a gente vai ver a relação, né, disso tudo isso aponta para as profecias de Daniel, sobre o juízo sobre Jerusalém, a parousa de Jesus, a vinda, a consumação de todas as coisas. Tudo aconteceu no ano 70. Perceberam? Então, amados, isso é a premissa desse entendimento. As coisas que brevemente devem acontecer, tá? Não passará esta geração. Alguns dos que estão aqui não verão a morte até me ver vindo na glória. Amado, está muito claro. Tá? Então, a partir de hoje, se Deus assim permitir, semana que vem a gente vai continuar, e enquanto tiver assunto, a gente vai tratando, a gente vai sempre recorrer a essa base aqui, a essas premissas apresentadas hoje. Tá bom, amados? Então, queridos, são 21 horas, 37 minutos, vamos encerrar por aqui o nosso estudo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, tá? Esse estudo está sendo transmitido ao vivo, mas eu vou deixar, obviamente, a gravação aí, tá bom? E espero que vocês já assistam uma vez e mais uma, e quantas vezes vocês quiserem. E na semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com o estudo número 2 da escatologia consumada, tá? Eu quero convidar vocês a estarem conosco no próximo domingo, a partir das, olha só, 10h30 da manhã, começa o culto propriamente. Nós começamos os louvores, né, orações e a palavra por volta das 11 horas da manhã. Tá? Só que às 9h30, uma hora antes, a gente está na recepção. A gente chama de esquenta, né? A nossa recepção do nosso culto, onde nós lemos as mensagens dos irmãos, conversamos, recebemos pedidos de oração, mostramos as fotos que os irmãos mandam para nós, sabe? É um momento muito agradável de conversa, de relação mesmo, de comunhão, tá? Então, 9h30 da manhã, se Deus assim permitir, nós estaremos ao vivo no próximo domingo, tá? 9h30 da manhã, horário de Brasília, e às 10h30 começando o culto propriamente dito, tá? Então, eu espero vocês no próximo domingo e vamos continuar juntos crescendo em graça, tá bom? Ó, e nunca, amados, nunca se esqueçam, vocês são abençoados, tá bom? Olha, um excelente fim de semana para vocês, um ótimo sábado, e se Deus quiser estaremos juntos no domingo às 9h30 da manhã, tá? Graça e paz de vocês sejam multiplicadas, abençoadas.